Ok, uma boa tarde a todos, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Júnior, sou servo do Senhor e obreiro do Senhor. Sirvo ao Senhor ali na Igreja Apostólica Kadash, juntamente com o pastor Laércio, sua esposa Gorete, os pastores presidentes e juntamente com os demais pastores e nossos irmãos em Cristo, louvamos, engrandecemos e bendizemos o Senhor. E vim nessa tarde dar continuidade programação online que Deus nos permitiu aí estar utilizando essa ferramenta para poder glorificar o seu nome e continuar edificando a igreja do Senhor nesse momento difícil. E vamos aí dar continuidade ao estudo bíblico que começamos aí na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Paramos no versículo 22. Agora faltam poucos versículos para acabar. Se Deus quiser, a gente termina hoje. E vamos colocar esse momento diante do Senhor, vamos estar orando ao Senhor para que Ele tome a frente e direcione tudo aquilo que for falado e abra também o entendimento de cada um para que o Espírito Santo possa estar semeando esta palavra no coração e que ela possa realmente frutificar na vida de cada um de nós, nos trazendo crescimento espiritual, nos aperfeiçoando. Então vamos já estar orando. Peço que você baixe sua cabeça e que ore também juntamente comigo. Vamos falar com Deus. Santo Deus e eterno Pai, Deus bendito e amado, Senhor, eu te glorifico, te louvo e exalto o teu santo nome, Pai. Senhor, obrigado por esta oportunidade de poder estar, Senhor, falando da Tua palavra, de poder, Senhor, estar meditando na Tua palavra, recebendo, Senhor, da Tua parte, Senhor, Pai, o entendimento, a compreensão, Senhor, Pai, da Tua vontade para nós, Senhor. Capacita-me a transmitir tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor. Capacita, Senhor, para que eles entendam, Senhor, Pai, a Tua palavra, Senhor, Pai, assim como o Senhor tem dado graça, Senhor, a todos nós, para entendermos. Deus, no nome de Jesus, Senhor, toma a frente, toma a direção, fala segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Pai, em nome de Jesus, Pai, glorifica o Teu nome mais uma vez, Senhor. Senhor, é o que te pedimos, Senhor, Pai, e te agradecemos, Senhor, crendo, Senhor, no Teu nome. Amém e amém. Então vamos já estar abrindo a Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22. Mas como de costume, antes da gente começar, eu gosto sempre de estar trazendo aqui o que foi falado nas outras aulas, né, para usar de pano de fundo, para ter um entendimento melhor aí dos versículos seguintes. Então, nas primeiras aulas nós falamos sobre a bênção da salvação, sobre a esperança viva que nós temos em Jesus Cristo, na primeira aula. Essas bênçãos têm a regeneração, o novo nascimento, tem diversas coisas. Peço que você que ainda não assistiu, acompanhe todas elas, que acredito que é um conteúdo que realmente pode edificar as nossas vidas. Trouxemos aí também o propósito das provações no desenvolvimento da fé do cristão. Falamos também sobre o posicionamento que o cristão deve ter diante das bênçãos que ele recebeu, diante do entendimento do Evangelho, qual é o posicionamento que o cristão deve ter. E também dentro desse posicionamento vemos que ele fala ali sobre ter uma mente preparada, sobre ter domínio próprio, né? Sobre ter a esperança nas bênçãos futuras, na eternidade, naquilo que Deus preparou não somente para esta vida, mas para a vida eterna. Falou também sobre
a santificação. Falamos sobre a santificação, que faz parte desse posicionamento que Deus deseja de nós, sobre a paternidade de Deus, sobre o temor a Deus, como parte daquilo que pode nos levar à santificação, esse amor reverente, esse respeito reverente a Deus. Falamos sobre o valor de uma alma, o valor de uma vida, o preço de uma vida, e a preciosidade do sangue de Cristo para nos resgatar e as bênçãos que adquirimos por meio do sangue de Cristo derramado em nosso favor, a aliança que é firmada por meio deste sangue. E hoje vamos falar sobre o fruto do amor de Deus em nós, né? Que é a essência daquele que é regenerado por Deus, daquele que nasce de novo. Então, vamos aí começar no versículo 22. Eu vou estar lendo os 4 últimos versículos e depois a gente volta para o 22 para estar desenvolvendo aí. Então diz assim: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Então nós vamos voltar aí no versículo 22 e vamos juntos repartir aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, meditando nesses versículos. Que Deus ele possa nos dar graça. Então, irmãos, percebemos que esse primeiro versículo 22, ele é repartido em 2 partes aí. Tem a parte A e a parte B do versículo, né? E eu quero tratar ele dessa forma, repartido entre parte A e parte B, versículo 22. A parte A é essa parte que diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Aí tem uma vírgula. Parte A eu quero tratar até aí. Esse purificar as suas vidas, também em outra tradução, diz: foram purificados de seus pecados, né? Ter a vida purificada, ser purificado dos seus pecados. Pelo que ele fala? Pela obediência à verdade. A primeira parte do versículo, ela constata algo que recebemos, né? Da parte de Deus, que foi o que? A purificação dos nossos pecados, a purificação da nossa vida. Está constatando agora que receberam, né? Então, mas precisamos analisar aí o que vem a ser esta verdade, né? Ainda que para nós cristãos isso esteja claro, acredito que é bom a gente respaldar biblicamente tudo aquilo que a gente crê e assim dar um entendimento àqueles que ainda estão começando na fé. Então, essa verdade, ela é conhecida como uma palavra de Deus. Ele fala aqui, deixa eu só voltar aqui, irmãos, para poder visualizar o versículo. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Essa verdade, ela é a palavra de Deus.
Em João 17:17, ela diz, Jesus diz em sua oração pelos discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele fala que por obedecer à verdade, ou seja, a palavra de Deus, as nossas vidas foram purificadas. Isso quer dizer, como quando correspondemos ao Evangelho de Cristo que foi pregado a nós, quando recebemos a palavra de Deus viva em nossos corações, então podemos ser purificados de nossos pecados e então fomos santificados nessa verdade que é a palavra de Deus. Só que também ela não só constata aquilo que recebemos por meio de corresponder com a palavra de Deus, de corresponder de forma obediente à palavra de Deus, mas também ela nos mostra já aí uma das atitudes que demonstram o nosso amor por Deus e por Cristo, de acordo com o que a própria palavra diz. Em João, a gente vê no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 21, que essa atitude de obedecer à palavra de Deus é uma demonstração do amor que nós temos para com Deus. É uma das formas de demonstrarmos o nosso amor para com Deus. Em João 14:21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Também em 1 João, não mais no Evangelho, mas em 1 João, no capítulo 2, no versículo 5, diz: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Então aqui o assunto desses versículos, desse primeiro versículo, é demonstrar o amor como um fruto que há na vida daquele que nasceu novamente de Cristo. Mas aqui ele vai tratar, a gente vai ver na parte B do versículo, que ele está falando do amor fraternal. O amor fraternal é um amor de uma amizade muito forte, um amor como um amor familiar, ou um amor patriota, um amor que compartilha de valores, né? Esse amor fraternal, amor de irmãos, é um amor forte, né? Ele usa esse termo, amor fraternal. Mas aqui, especificamente, eu quero abranger um pouco esse tema e falar um pouco mais sobre o amor, né? Então, na parte B do versículo, ele fala que nós fomos purificados, né, dos nossos pecados pela obediência à verdade, e ele fala o propósito, né, que tinha como alvo essa purificação. Nós fomos salvos e purificados dos nossos pecados, mas há um alvo que agora deve ser buscado, né, por todo cristão nascido de novo. E esse alvo diz lá, né, na parte B do versículo, visando ou tendo em vista ou como alvo. Eu coloquei aqui 3 traduções diferentes para o mesmo versículo, para que possa ficar um pouco mais claro. Visando, tendo em vista ou como alvo o amor, que é o propósito das nossas vidas, né? Agora em diante, a forma como Deus espera que devemos viver, a forma como Deus espera que devemos agir, né? É a base, né, do cristão, é a base da vida do cristão, é a base dos nossos relacionamentos, né?
do nosso relacionamento com Deus e com os homens, tanto na vertical como na horizontal. Portanto, eu quero agora então trazer algumas referências bíblicas e discorrer um pouco melhor sobre esse amor e do que é falado acerca deste amor na palavra de Deus, sobre a nossa forma de viver, né? Há um versículo aqui em Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2, que diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O amor, ele não é só apenas algo a se oferecer, mas ele é um estilo, né, de vida, é a forma como devemos viver em amor, vivam em amor, é a orientação da palavra de Deus. Temos aqui também Colossenses, capítulo 3, 14, que diz: e acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. É a base dos nossos relacionamentos, né? É a base da nossa união com Deus, da nossa união com o próximo. É esse amor. E ele fala que acima de tudo, né? Tenham esse amor. Então a parte B do versículo nos deixa claro que o alvo, né, daquele que teve seus pecados perdoados, que foi purificado por corresponder com a palavra, agora é uma vida que deve ser demonstrada por andar em amor, por viver em amor, por buscar esse amor. E Pedro, ele demonstra na segunda parte algumas características, né? Na segunda parte do versículo, que diz assim: visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Ele dá algumas características aqui. Ele fala que esse amor fraternal tem que ser sincero, ou seja, sem fingimento, e de todo o coração, com toda verdade do coração, com toda a integridade do nosso coração, de quem somos. E assim, são aqui colocadas essas duas características, mas eu quero aqui, junto com os irmãos, ver outras coisas, né, que a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala acerca deste amor. Não somente do amor fraternal, mas de forma geral, o amor que deve estar na vida do cristão, o amor que devemos viver, né, que deve ser a base dos nossos relacionamentos. Então, quero aqui, eu queria falar que eu vou estar lendo aqui bastante textos, né, porque como nas outras lições eu sempre digo, eu quero dar uma base, né, bíblica, sólida, firme, algo que os irmãos possam depois consultar, possam meditar, possam estar vendo através do olhar bíblico. Eu sei que tudo que é pregado, tudo que é falado, tanto nos outros dias, e a gente recebeu palavras abençoadas até aqui, palavras nos chamando a atenção, nos alertando para a vinda de Cristo, nos alertando sobre coisas bíblicas. E assim, eu creio que tudo isso é muito válido, tudo isso edifica e fortalece a nossa fé, somos fortalecidos. Mas Deus, ele deu formas diferentes de poder trazer a palavra de Deus a cada um. E há uma forma que é a forma de meditar na palavra, do ensino, que é necessário que a gente venha estar observando os versículos bíblicos, extraindo de cada texto os ensinamentos de Deus para nós.
E eu quero aqui estar juntamente observando os textos e peço que os irmãos anotem, que os irmãos possam ir nesses textos, possam ali estar lendo, estar extraindo, né, também aquilo que o Espírito Santo deseja dar a cada um de nós. E então, dando continuidade, vamos entender do que se trata esse amor, como devemos amar segundo o que a Bíblia, né, nos diz por meio desses versículos bíblicos. Então vamos já, para começar aqui, ler o versículo que está em 1 João, no capítulo 4, no verso 10 e 11, que demonstra a forma como devemos amar biblicamente. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então, da forma como Deus nos amou, uma forma sacrificial, uma forma altruísta, né? Que entrega, que tem uma atitude, né? Uma escolha de Deus em entregar o seu Filho por nós. E há uma atitude sacrificial, uma atitude de um amor que não esperou condições, né? Não esperou ver no alvo deste amor algo que pudesse ser agradável, que pudesse ser merecedor para ele então demonstrar ou entregar este amor. E ele fala que dessa mesma forma como Deus nos amou, visto que fomos amados assim, nós também devemos amar uns aos outros desta mesma forma. Em João, no Evangelho de João agora, no capítulo 13, no versículo 34 e 35, diz: "Um novo mandamento vos dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, e se vocês me amarem, e se vocês se amarem uns aos outros. Nisso saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros." Então, de que forma nós devemos amar? Amar como Deus nos amou, amar como Cristo nos amou. Ele fala assim: "Como eu vos amei, amai uns aos outros." Aqui também em Mateus, nos dá mais uma forma como a Bíblia nos fala que devemos amar. Marcos, capítulo 12, versículo 31. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Ele fala do primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E aqui, então, no sentido prático, alguns versículos que demonstram esse amor, para de forma resumida ficar um pouco mais claro. Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, diz assim: "Em tudo faça aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas." Isso demonstra que o bem que desejamos para nós, aquilo de bom que queremos para nós,
deve ser algo que possa nortear então as nossas atitudes para com o nosso próximo, praticando com ele, ainda que não achemos nele motivo, né, merecimento, que venhamos praticar para com o nosso próximo aquilo que gostaria que ele mesmo praticasse de bom para conosco. É uma das formas desse amor que Jesus expressou por meio da sua palavra. Ele diz que esta atitude está de acordo com a lei, né, de Deus. E também em Gálatas 6:2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros. Ou em outra versão, partilhem as dificuldades e os problemas uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Então, levar os fardos, compartilhar as dificuldades e os problemas uns dos outros, está de acordo com a lei de Cristo, né? E algo que devemos entender acerca deste amor. Devemos entender que esse amor, ele é um mandamento. Ele é uma ordenança de Deus. E ele faz parte da lei e do mandamento de Cristo na palavra do Senhor. E o que devemos entender então do amor por ele ser um mandamento? É que o mandamento de Deus, os mandamentos de Deus, para serem observados, né, para serem obedecidos, é necessário que algo ocorra na vida do ser humano. E este algo é conhecido como um novo nascimento. Quero só deixar referência aqui. Eu não vou ler porque já é conhecida, mas os irmãos possam anotar. Mateus 22:37-40 fala do mandamento de Deus. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos dependem toda a lei, né? Os outros mandamentos de Deus. E como mandamento, precisamos entender que só é possível obedecê-los se houver este acontecimento na vida do ser humano, que é o novo nascimento. E para tentar esclarecer aqui, né, o ser humano, como foi tratado na lição anterior, ele tinha sido separado de Deus por conta do pecado. O seu relacionamento com Deus foi quebrado por conta do pecado. E a quebra desse relacionamento trouxe mudança no ser humano. No seu propósito original, Deus criou o ser humano perfeito e nas suas emoções, no seu intelecto, no seu corpo, Ele criou o ser humano perfeito. Lá no Éden, Adão foi criado perfeito, segundo a imagem e semelhança de Deus. E ele então tinha esta capacidade de corresponder com Deus nas suas ordenanças, mas sempre teve o livre-arbítrio para descumpri-la. Porque Deus, na sua soberania, Ele escolheu que fosse assim. Ele continua sendo soberano. Não é porque o homem escolhe servi-lo, segui-lo ou não, que Deus não possa fazer tudo o que Ele quer. Ele pode. E isso foi uma escolha dele, dar ao homem o livre-arbítrio. Só que o homem foi feito perfeito, segundo a imagem e semelhança de Deus. Então ele desfrutava de um perfeito
amor, de uma perfeita santidade, retidão. E com a quebra no relacionamento com Deus que se mostra na Bíblia, sendo Ele mesmo o próprio amor, ele fala em 1 João, no capítulo 4, que Deus é amor. Tendo quebrado o nosso relacionamento com a fonte de todo amor perfeito, o nosso amor também se tornou imperfeito. Fomos corrompidos pelo pecado original e todo ser humano nascido depois de Adão já não é um ser humano mais feito à imagem e semelhança de Deus como Adão foi feito, perfeito. Mas agora o homem é feito segundo a imagem e semelhança de Adão. A Bíblia em Gênesis diz que Adão teve filhos segundo a sua imagem e semelhança. E nós temos essa imagem e semelhança corrompida pelo pecado. Então temos essa debilidade, essa deficiência em nós de, em algumas virtudes, expressá-las de forma perfeita, como fomos feitos originalmente para manifestar. E nesse sentido, o amor que nós expressamos é um amor falho, um amor daqueles que não têm Cristo, daqueles que vivem à parte de Cristo, do mundo, né? É um amor imperfeito, é um amor falho. Não é o amor que está sendo tratado aqui por Pedro, não é o amor do mandamento a qual Deus pede para os seus filhos. Porque a gente entende por meio da Bíblia que o homem, tendo sido corrompido na sua essência pelo pecado, tendo tido o seu corpo, alma e espírito manchados pelo pecado, não tem mais agora este perfeito amor, né? Que Deus ele preparou o homem para demonstrar, para desfrutar. E eu quero trazer aqui um entendimento melhor sobre isso. O mandamento, o amor sendo um mandamento, sendo uma lei. Nós vemos em Romanos, no capítulo 8, que antigamente, antes de Cristo vir morrer em nosso lugar e nos conceder o novo nascimento e o Espírito Santo em nossas vidas, estávamos impossibilitados de praticar perfeitamente a lei de Deus e somente conseguimos corresponder com essa lei de Deus perfeita, justa, que nos conduz a um bom caminho, que nos traz virtudes que nos tornam pessoas melhores, pessoas boas, não pelos nossos méritos, não pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Deus, como foi demonstrada na aula anterior, pela justiça de Cristo que nos foi transferida pela sua morte na cruz, que podemos então hoje obedecer o mandamento de Deus. Nesse versículo de Romanos, capítulo 8, vamos ver que ele demonstra a impossibilidade do homem corresponder com a lei de Deus. E por isso o ser humano comum, sem Cristo, aquele que ainda não nasceu de novo, ele não pode desfrutar, não pode demonstrar esse amor perfeito que Deus pede como mandamento. Romanos capítulo 8, deixa eu só ver o versículo aqui. Romanos capítulo 8, versos 7 ao 9, diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo.
Aqui carne está falando da nossa natureza carnal, né? Da natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Continuando, diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. De fato, o Espírito de Deus, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito Santo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, aqui nesse versículo de Romanos, nesses versículos de Romanos, vemos que a Bíblia nos diz que era impossível que o homem, pela sua natureza carnal, ele viesse cumprir a lei e o mandamento de Deus, porque estávamos fracos espiritualmente, estávamos mortos espiritualmente, afastados de Deus e incapacitados de corresponder com Deus, né? No sentido de obedecer às suas justas leis e ordenanças. E o amor, ele se encaixa em um mandamento de Deus que por nós é difícil de realmente praticarmos se não ocorrer o novo nascimento. Por isso, várias vezes quando é tratado desse assunto e quando é demonstrado o amor de Deus na sua plenitude, no sentido bíblico, muita gente acaba questionando se realmente isso teria uma possibilidade de praticarmos, né? E a Bíblia fala, se realmente o ser humano não se render a Cristo, não receber este novo nascimento, não ter o Espírito Santo dentro do seu interior, agora guiando, conduzindo a sua vida, não recebendo nova vida espiritual e sendo agora reconciliado com Deus, é impossível do ser humano poder realmente demonstrar esse amor ou experimentar esse amor na sua plenitude. E só para complementar esse raciocínio, em Romanos ainda, nos versículos anteriores, Romanos 8, versículo 2 ao 4, vai nos esclarecer um pouco melhor acerca dessa impossibilidade e de como se tornou possível, então, obedecermos às justas exigências de Deus. Diz assim: pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não poderia fazer porque a natureza humana era fraca. Isso é, salvar o ser humano do pecado. A lei não pôde fazer isso porque não podíamos obedecê-la. E se desobedecemos, o resultado, o pagamento pela desobediência é a morte. Então a lei não poderia nos salvar, porque não tínhamos capacidade ou força espiritual para cumprir a lei. E qual foi a solução que Deus deu para isso? Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Então, Deus, como vimos na lição passada, preparou um corpo para Cristo que é pré-existente, que já existia desde toda a eternidade junto com Deus, e enviou ele nessa forma humana, na nossa forma humana, pecaminosa. Para o quê? Para poder vencer o pecado na sua própria carne, para poder andar e viver nesse mundo sem pecar. E assim nos dá a capacidade, através da presença do Espírito Santo em nós, que cremos nele, no seu sacrifício,
obedecermos a Deus. Então, continuando aqui no capítulo 8 ainda de Romanos, Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Então, Romanos, do capítulo 8, no versículo 2 ao 4, e depois do versículo 7 ao 9, nos mostra a impossibilidade do homem de obedecer à lei de Deus pela sua própria força ou natureza carnal, sem Cristo, sem o Espírito Santo, e como fomos fortalecidos espiritualmente, agora temos, porque vivemos pelo Espírito, a capacidade de obedecer o mandamento de Deus e principalmente esse mandamento de amar como Ele nos amou, de se entregar como Ele se entregou, podemos vivenciá-lo por meio do Espírito Santo que habita dentro de nós. Então quer dizer que as outras pessoas, as outras pessoas que não aceitaram a Cristo, as pessoas que vivem no mundo, que não têm o Espírito Santo, não conseguem, não demonstram amor, não têm nenhum tipo de atitude de amor. Não, isso não quer dizer que eles não tenham nenhuma atitude de amor. A diferença é que o amor perfeito de Deus só pode ser demonstrado pelaquele que foi reconciliado com Deus que é amor, foi reconciliado com Deus que é a fonte de todo amor. Mas assim, apesar de o ser humano ter decaído, ter sido corrompido pelo pecado, ele ainda há uma demonstração de atitudes de amor, ainda que um amor distorcido, que é movido por motivações egoístas, né? Que buscam seus próprios interesses e benefícios. E a gente vê na própria palavra de Deus que Deus afirma assim que aquele que não tem Cristo, ele demonstra amor, mas é um amor diferente daquele que ele nos ordena, que ele manda, que ele dá exemplo. É um amor que ele age por motivações egoístas, né? Visando sempre o seu próprio benefício, visando sempre de alguma forma receber algo em troca, né? E em Mateus capítulo 5, no versículo 46, diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Então ele fala que os publicanos eram entendidos como ímpios, como pessoas que não serviam ali a Deus, que se corromperam pela avareza, né? Eram pessoas descrentes e que Cristo demonstra que eles, né, amam os que os amam. E não é este o amor que Deus deseja que nós tenhamos, que amemos somente os que nos amam. Mas, então ele deixa claro aqui que as pessoas, né, ímpias ou não cristãs, ou que ainda não receberam a Cristo, ou não entronizaram a Cristo nos seus corações, demonstram atitudes de amor, mas não o amor que realmente Deus ele deseja liberar sobre a nossa vida, né? Para que venhamos desfrutar, para que venhamos demonstrar. E mesmo que na prática, olhando para a vida de muitos cristãos, nós vejamos pessoas ímpias que têm atitudes melhores que a de muitos cristãos, que se dizem cristãos, há inúmeras coisas que devemos observar em relação a isso. Como foi dito em Romanos, se é que o Espírito Santo habita em vós, então somente o nome ou tomar para si o título de evangélico cristão não é o suficiente. Há coisas que demonstram na nossa vida que realmente somos cristãos.
E outra coisa é que há um desenvolvimento, né? Há uma reconstrução na vida do cristão, na vida daquele que aceita Cristo, em todos os aspectos, né? Uma reconstrução interior, a nossa fé, ela é desenvolvida, nós crescemos na fé, crescemos na graça, crescemos no amor, na prática da piedade, crescemos em várias virtudes, né, que a Bíblia nos demonstra. E esse crescimento, ele é progressivo, é um desenvolvimento, né, progressivo. Não acontece num piscar de olhos, num estalar de dedos, não é do dia para a noite, né? Fomos religados com Deus e conforme temos comunhão e relacionamento com o Espírito Santo, algo é trabalhado no nosso interior, é tirado coisas antigas, velhos pensamentos, velhos convicções erradas, ideias erradas, como vemos hoje em dia a visão de amor que muitas das vezes o próprio cristão tenta demonstrar é a mesma que ele aprendeu no mundo e ele precisa ressignificar muitas das coisas que ele via de uma forma diferente, como tratamos acerca da santidade, do que é ser santo, da fé, do amor. É necessário que haja uma ressignificação em muitas das coisas e venhamos olhar pela ótica bíblica para que possamos entendendo que estamos vendo ou compreendendo de forma errada algo, venhamos buscar em Deus, né, ou em oração, essa mudança necessária, a prática correta daquilo que Ele demonstra em Sua palavra. Então, vemos aí que o ser humano ele também pratica boas ações, ele também pratica esse amor, só que de uma forma distorcida, sempre com motivações corrompidas, né? Em Mateus 7,11 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Deus, ali Cristo faz uma comparação. Ele fala que os homens, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quer dizer, uma atitude de amor, de carinho, né? Dar coisas boas aos filhos. Então, se até os homens sabem ter essas atitudes, sabem demonstrar algum aspecto de amor, ainda que distorcido, que não seja propriamente aquele que ele deseja que tenhamos como cristãos, não podemos comparar, né? Não podemos continuar vivendo da forma como o ser humano corrompido, como éramos, né? Antes de receber a Cristo, antes de sermos vivificados pelo Espírito. E isso eu não falo como alguém que se acha melhor do que os outros ou que olha para as pessoas que ainda não conheceram, receberam a Cristo ou foram recebidas por Cristo como sendo melhor. Não, porque nada do que recebemos, nada do que somos ou temos é pelo nosso próprio mérito, foi pelas nossas próprias forças ou pelo nosso próprio esforço. Se desfrutamos do amor de Deus ou de alguma forma podemos manifestar este amor ou tudo que possamos fazer de bom, boas atitudes, nada vem de nós. Nada vem do ser humano sem Cristo. Somente praticamos boas ações ou temos boas atitudes ou melhoramos como pessoas, podemos demonstrar boas virtudes através de Cristo.
estando ligado com Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós, que nos muda, que nos molda todos os dias. E isso aqui estou falando, estou demonstrando com todo o amor, né? Não querendo se colocar em posição diferente, porque eu continuo sendo ainda falho e pecador. Todo cristão ainda tem as suas falhas e pecador, está num processo de mudança, de purificação, de santificação, de transformação. Como eu li certa vez, o que eu quero demonstrar é como alguém que tinha fome, mostrando ao outro aonde há pão, como um mendigo que sentia fome, que estava faminto, que agora achou o pão e deseja demonstrar os outros famintos aonde há esse pão. Nós todos eram como mendigos, espiritualmente dizendo, pobres, desprovidos da graça e da espiritualidade que é provida de Deus, da riqueza, da glória eterna, de algo que esse mundo não pode demonstrar ou apresentar, algo que só podemos encontrar em Deus. E por graça, por misericórdia, por bondade, por amor dele, Ele nos deu esta oportunidade de se achegarmos a Ele, de sermos reconciliados a eles pelo seu amor. E por isso que estamos aqui como agora seus filhos, buscando mais filhos para Deus, porque Ele deseja dar a todos esse amor, fazer com que todos desfrutem desse amor, desta graça, dessa misericórdia, desta perfeição ou aperfeiçoamento que encontramos em Cristo. Então, eu quero só ler um versículo aqui que vai falar exatamente da corrupção do homem, de como o homem se encontra distante de Deus. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Isso está em Efésios, no capítulo 4, no versículo 17 ao 21. Então, irmãos, era assim que eu andava. Eu andava na inutilidade dos meus pensamentos. Fomos corrompidos, a nossa mente, o nosso intelecto, as nossas emoções e vontades foram corrompidas por conta do pecado. Nosso pensamento era voltado para a imoralidade, era voltado para satisfazer os desejos da nossa carne, era voltado para poder simplesmente satisfazer as paixões carnais. E não pensávamos em Deus, estávamos separados da vida de Deus. Nosso pensamento em Deus era como algo que Ele poderia nos dar, nos prover, ou simplesmente um pensamento egoísta, querendo arrancar algo de alguém. Era o pensamento que tínhamos em Deus. Hoje entendemos que
tudo é dele, tudo vem por ele e tudo vai para ele. E vivemos para servi-lo, não para ser servido por ele. Vivemos para, como filhos, viver em obediência, em servidão a ele e buscar apresentá-lo à humanidade para que, assim como nós recebemos o benefício, essa dádiva de nos tornarmos filhos de Deus, muitos outros possam também se beneficiar desta dádiva. Então eu era um miserável pecador, mas em Cristo eu encontrei o amor verdadeiro, encontrei o sentido da vida do ser humano, o sentido de toda a criação. Encontrei a minha identidade, o meu propósito e estou buscando ainda nele entender a sua palavra e viver tudo aquilo que ele tem ainda a nos ensinar, a nos dar por meio deste relacionamento, por meio desta comunhão com ele. Há coisas aqui que eu estou dizendo que não estava assim preparado aqui dentro do que foi preparado, mas o Senhor ele sabe como fala, ele tem um direcionamento para cada palavra, ele nos ensina por tudo aquilo que é falado e a Bíblia diz que ele mesmo nos faria lembrar e nos daria o que há de ser falado quando nos fosse dada a oportunidade. Então eu peço que você abra o seu coração e receba esta palavra. O Senhor deseja torná-lo filho, o Senhor deseja te dar a oportunidade de desfrutar um amor verdadeiro, um amor sincero. Ele não quer que você fique buscando em pessoas, em coisas, em objetos. Ele não quer que você busque em satisfazer a sua própria carne, os seus próprios interesses, aquilo que venha preencher o seu coração. Ele quer te apresentar o verdadeiro amor, ele quer verdadeiramente demonstrar o que é ser amado de verdade. E se você está cansado dessa busca incessante por um amor verdadeiro, o Senhor ele deseja nessa noite ele deseja estar preenchendo este vazio, estar preenchendo o seu coração, demonstrar o verdadeiro amor a você, dando continuidade. Então, que amor é esse que o Senhor espera de nós? Fora aquilo que já foi citado acima sobre a forma como devemos amar, nós vemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 4 em diante, a definição que Paulo dá acerca do amor de Deus. Paulo foi um homem que observou as Escrituras e, observando as Escrituras, ele conseguiu ali enxergar em Cristo, em Deus, o amor que ele esperava de nós. Ele mesmo que diz: sejam imitadores de Deus, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ou em Efésios também, quando ele escreve a carta, seja imitadores de Deus como filhos amados, e fala sobre o amor. E aqui ele decidiu então dar uma definição de que amor é esse que Deus espera de nós. Eu não quero tratar sobre cada aspecto desta citação, dessa definição. Seria bom se tivéssemos tempo,
mas espero que você medite nessa palavra. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, nessa definição, nós vemos 3 aspectos desse amor. O que ele é, o que ele não é e o que ele faz. Se meditarmos nessa definição, eu creio que o Senhor ele pode trazer clareza ao coração de cada um de nós e nos fazer crescer neste amor. Eu escrevi algo aqui acerca do amor e eu quero aqui dividir, vou estar lendo, foi da meditação na palavra que Deus nos deu esse entendimento. O amor não é um sentimento egoísta, direcionado àquilo ou a quem te agrada, visualmente, de forma estética ou comportamental, visando se beneficiar ou ser correspondido. Amar não é gostar nem aprovar todas as atitudes da pessoa amada. Na verdade, não tem muito a ver com as ações dos outros, mas sim sobre as suas ações e boas intenções em levar a pessoa amada ao caminho do bem. Um exemplo disso é de que o amor não é aceitar ou aprovar todas as atitudes da pessoa amada. Em Apocalipse 3,19 diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrepende-se. Então, muitas das vezes as pessoas acham que quem ama tem que aceitar tudo que o outro faz. Tem que amar a pessoa exatamente do jeito que ela é. Isso não é verdade, porque Deus ama e Ele repreende, porque Ele deseja trazê-lo para o caminho certo, correto, e isso é para que venha beneficiar a pessoa amada, para que ela não venha ficar escrava das suas ações erradas. Vemos também aqui que o amor, só um momentinho, deixa eu achar aqui. O amor não é uma atitude vazia, é a ação que corresponde à verdade, à verdadeira motivação do coração. Nós vemos que muitas atitudes, como a gente já viu, podem ser entendidas como uma atitude de quem ama, mas somente a motivação do coração, reconhecida por Deus, pode demonstrar realmente se nessa atitude, aparentemente que é de alguém que ama, realmente há amor ou não. Em 1 Coríntios 13:3 a gente vê isso. Ele dá um exemplo aqui: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado em favor deles, né? Ou que ele dê a sua vida em favor daqueles. Se não tiver o amor, nada disso me valerá.
E aí entra nas motivações, né, do coração do homem. Por que que ele viria a vender as suas coisas e dar? Ou por que ele viria de ter uma atitude sacrificial por alguém, se realmente isso demonstra o amor verdadeiro que Deus nos pede, ou se há motivações ou interesses corrompidos do próprio coração do homem nessas ações. É só Deus que conhece a motivação e pode julgar isso. A aplicação desse amor na nossa vida não tem outra forma. Primeiro, por meio de fé. A Bíblia diz que é pela fé que vencemos o mundo. Em 1 João, no capítulo 5, fala que é desta forma que vencemos o mundo, por meio da fé. E nesse mesmo capítulo fala que os mandamentos de Deus não são pesados. Por que não são pesados? Porque não são praticados pelos nossos próprios esforços, mas como foi visto pela ajuda do Espírito Santo que habita dentro de nós. E então a aplicação deste mandamento na nossa vida deve ser feita por fé, pela ajuda do Espírito Santo e pelo conhecimento bíblico, né? Pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento da forma certa de agir. A partir do momento que entendemos o que Deus requer de nós e cremos que é assim que devemos agir e buscamos através de oração, através de comunhão com o Espírito Santo, a ajuda dele para podermos vivenciar essas experiências ou para podermos desenvolver essas virtudes que somente Deus pode nos dar. Então conseguimos de forma prática aplicar esse mandamento de Deus em nossa vida. Como ele diz na sua própria palavra, sem ele nada podemos fazer. João capítulo 15, né? Há um versículo que diz: sem mim nada podeis fazer. E de fato, nada de bom, nada, nenhuma atitude boa, nenhuma atitude verdadeiramente boa, como é expressa por Deus na sua palavra, pode ser praticada de forma perfeita pelo homem, se não for pela ajuda de Deus, do Espírito Santo, pela dependência deles em nossa vida. Mas podemos fazer qualquer coisa de ruim, porque essa é a natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Então fazer o que é mal é algo que podemos fazer e esse crédito só é dado ao próprio ser humano. Mas se quisermos fazer algo de bom verdadeiramente, termos boas atitudes, uma ação de amor genuína, ser verdadeiramente justo, como a palavra de Deus nos diz, só por meio de Cristo, só por meio dessa dependência, dessa comunhão com Ele, e para que toda glória e toda honra seja sempre dele. Paulo diz que somos como vasos de barro e que a glória de Deus ele é derramado na nossa vida e que não devemos nos gloriar ou nos orgulhar por algo que fazemos, mas antes toda glória e honra e louvor seja dado a Deus. E vemos que esse amor é algo que é desenvolvido em nós pelo Espírito Santo. Quero dar uma referência aqui. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos diz que o fruto, né, produzido pelo Espírito Santo em nós, junto com outras virtudes, o primeiro da lista, que ali ele fala, é o amor. O amor, a alegria, a paciência, a bondade, e outras virtudes, fidelidade, domínio próprio, são coisas que são
desenvolvida em nosso interior, virtudes desenvolvidas em nosso interior pela comunhão e busca no Espírito Santo. E devemos crescer nessas virtudes, sempre mantendo a dependência de Deus, sempre buscando nele, não olhando para as nossas forças, nossas capacidades, porque sem ele nada podemos fazer. Isso nos faz depender, nos faz buscá-lo mais intensamente quando entendemos a fraqueza que há em nós e a incapacidade de vivermos para Ele como Ele deseja, de fugirmos do pecado. Isso nos leva a uma dependência, nos leva a entender que verdadeiramente não tem como viver como cristão, não tem como ser um verdadeiro cristão se não nos mantermos mais perto dele, mais perto da sua palavra, em constante oração, em constante diálogo, colocando diante dele, através de súplicas e de oração, todas as nossas dificuldades de demonstrar amor, de praticar perdão, de não deixar que o ódio ou o rancor ou a mágoa ou a vontade de vingança venha tomar os nossos corações, mas entender que Ele é justo, que Ele cuida, é dono de tudo, que Ele é aquele que nos amou quando éramos inimigos dEle e Ele quer que amemos da mesma forma como Ele amou. E então eu coloquei aqui quem devemos amar. A gente já entendeu que por meio do mandamento devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas, dar a Ele a primazia, o primeiro lugar em nosso coração, é um mandamento que dificilmente conseguimos praticar, porque deixamos de buscar nele, deixamos de independência, orar a Ele para que Ele nos capacite, para que possamos cumprir este mandamento. Não é só para amar o nosso irmão, o nosso próximo, mas para amar o próprio Deus com a intensidade que Ele deseja, é necessário que busquemos nele esse aperfeiçoamento. E ainda que seja algo que nesta vida talvez não cheguemos à plenitude daquilo que Ele quer, mas é um alvo a se buscar, é um propósito que Ele colocou na Sua palavra para que venhamos buscar nele e, sendo aperfeiçoado a cada dia, possamos então crescer neste amor. E a nossa intenção e perseverança nesta busca, no final, talvez vale mais do que propriamente a perfeição deste amor, que não é algo que talvez conseguiremos nesta terra, mas o propósito tem que ser buscado, assim como a santificação, como a santidade, como uma fé bem sólida, desenvolvida. Tudo deve ser buscado e desenvolvido através dele. Então, quem devemos amar? A Deus e ao nosso próximo. Mas acho que deve ser a maior dificuldade dos cristãos este mandamento de amar os inimigos, né? Amar os seus inimigos. Primeiramente, uma observação. Os seus inimigos não quer dizer que você tenha de fato eles como inimigo, mas que eles possam ter você como inimigo. Lembrando que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas.
As pessoas, na verdade, elas são alvo de Deus, alvo do seu amor, e deve ser o nosso objetivo levá-las a Deus e a este amor. Independente de quem elas sejam, independente do que elas pratiquem, independente de como elas te tratem, devemos praticar esse amor para com elas. Então a nossa guerra não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades, contra a influência maligna, contra o pecado na nossa carne, na nossa natureza pecaminosa. Então devemos amar os nossos inimigos. E Jesus diz isso em Mateus 5, 43 ao 45, que diz: vocês ouviram o que foi dito, amem seu próximo e odeiem os seus inimigos. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e derrama a sua chuva sobre justos e injustos. Em Romanos 12, 20, 21 também diz: ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, essas atitudes são as atitudes que devemos ter para com aqueles que nos perseguem, nos maltratam, para aqueles que não achamos merecedores do nosso amor, do amor de Deus. E isso me faz lembrar da história de Jonas, que foi contada, acho que na semana passada, onde Jonas não queria pregar ali a cidade de Nínive, porque conhecia que aquele povo, ele matavam pessoas, aquele povo eram pessoas ruins, mas Deus, ele viu que havia uma capacidade de o evangelho, a palavra sendo pregada ali naquele lugar, haver arrependimento sincero e restauração para aquele povo. E Jonas decidiu se negar a pregar, porque ele, olhando para aquele povo, achou que eles não eram merecedores do perdão, porque sabia que se eles se arrependessem, eles seriam perdoados. Então, ali havia falta desse entendimento do amor da parte de Jonas. E é esse amor que devemos ter, não olhando aquele que será alvo do amor, da reconciliação, do perdão de Deus, com olhos carnais de homem, vendo as suas atitudes pecaminosas, porque nós também éramos pecadores, independente do pecado que praticávamos diante de Deus, era o suficiente para sermos condenados. Então não devemos julgar as pessoas pelos seus pecados, mas devemos semear a palavra que pode reconciliá-las com Deus e torná-las filhos e levá-las a desfrutar deste amor que hoje nós podemos desfrutar. E essa atitude, ela é, como foi dita, não é algo fácil, mas é algo buscado no Espírito Santo, por fé na palavra. E peço que Deus dê graça a você que tem essa dificuldade de perdoar, a nós que muitas das vezes temos a dificuldade de olhar com um olhar de amor, para que Ele possa aperfeiçoar este amor em nós. Eu vou ler aqui, Pedro conclui que o amor sincero e de todo o coração é o fruto demonstrado por aquele que é nascido de Deus pela fé e obediência à palavra implantada em nossos corações e cultivada pelo Espírito Santo. Há uma passagem aqui que nos mostra sobre a filiação e sobre esse fruto do amor na vida daquele que é nascido de Deus. Em 1 João 4,7 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus.
Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Outra coisa que eu queria explicar, então, de acordo com esse versículo, para ficar mais claro, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se considerarmos o amor que o mundo exerce como o amor que João está se referindo aqui nesta passagem, então todos seriam filhos de Deus, seriam nascidos de Deus e conheceriam a Deus, de fato, verdadeiramente, como Ele pede em sua palavra. Mas nós podemos ver que a Bíblia não diz que é bem assim. Ela nos mostra quem realmente são filhos de Deus. Ela nos mostra em João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, diz: Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então é somente o que crê em Cristo, que recebe a mensagem de Cristo, que é filho de Deus. E se ele fala que quem ama é filho de Deus, não se trata realmente do mesmo amor que o mundo apresenta, mas de um amor que é derramado pelo próprio Espírito Santo na vida daquele que crê. Em Romanos 5 diz isso, que o amor é derramado pelo Espírito Santo na vida dos cristãos. Esse amor, ele é algo que vai crescer, que vai se desenvolver com o passar do tempo. Eu quero deixar algumas referências sobre essa visão de que o amor é algo que cresce, se desenvolve, que por mais que ele não seja perfeito na vida do cristão nesse momento, é algo que deve ser buscado e que ele pode crescer e pode crescer na vida do cristão. Então, 1 Tessalonicenses 3,12 diz: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Filipenses também fala, Filipenses 1,9: Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Então, Paulo ele faz orações pela igreja acerca do crescimento do amor daquela igreja. E Pedro também, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 7 e 8, diz, ele fala sobre várias coisas, tem uma lista ali que ele fala de virtudes que deve ter no cristão e que ele deve crescer nessas virtudes. Então eu peguei ali no finalzinho dessa lista, ele diz assim, que a gente deve juntar uma coisa com a outra. Então devemos juntar a piedade à fraternidade, a fraternidade ao amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivas. Então, a Bíblia nos mostra esse desenvolvimento, esse crescimento nesse amor, que é algo que deve ser buscado, deve ser desenvolvido, que esse amor não é o mesmo amor que é apresentado no mundo, mas é um amor derramado pelo Espírito Santo, um fruto produzido em nosso coração. E para fechar os últimos versículos, como já passamos aí um pouco do tempo, eu vou estar lendo e fazendo uma explicação rápida desses últimos dois versículos. Versículo 23, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Até agora nós estávamos no versículo 22. Diz assim: Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente.
Eu vou ler essa conclusão, a explicação, para não tomar muito mais tempo. Eu escrevi aqui: Pedro compara o nascimento comum de todo ser humano com o fruto de uma semente perecível, e todas as suas glórias e grandezas como a flor da erva que murcha e se vai de forma rápida e inesperada. Os que nascem espiritualmente pela fé na palavra de Deus compara com o fruto de uma semente imperecível, permanente e eterna. Por isso devemos nos dedicar a buscar as grandezas e glórias eternas, aquilo que nos acompanhará na eternidade, como o amor e tudo que resulta dele. É que eu li aqui o versículo, só o 22, mas na verdade ele tem que ser lido junto, né, quer dizer, só o 23, mas ele tem que ser lido junto com o 24 e com o 25 para poder você entender esse contexto do que foi escrito aqui, do que eu li. Então eu vou ler ele completo. Sendo de novo regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então Pedro que no final ele compara a vida do ser humano caído do pecado como alguém nascido de uma semente perecível, que as suas glórias são passageiras, de uma vida passageira, onde tudo aquilo que ele conquista, as suas grandezas, as suas glórias passam de forma rápida, como a própria vida do homem, ela é breve e cheio de incertezas e inquietações, mas aquele que é nascido da semente imperecível, que ele fala sobre o novo nascimento, que essa semente perecível é a própria palavra de Deus que recebida em nosso coração nos dá a nova vida. Essa semente ela nos traz uma vida que é dedicada a buscar não mais as grandezas dessa vida, não mais as glórias passageiras, mas as coisas eternas, né? E uma dessas coisas eternas é o amor. O próprio amor, ele vai perdurar por toda a eternidade, e há um versículo bíblico que afirma isso. E tudo que resulta desse amor também irá. Tudo aquilo que praticarmos através desse amor também irá perdurar para a eternidade, será tesouros para a eternidade. Então, versículo ali em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, vai falar sobre isso. Diz assim: um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Então até os dons espirituais, coisas que hoje utilizamos, né, dadas pelo Espírito Santo, por Deus, há algumas coisas que não necessitaremos mais quando estivermos com Deus naquele dia, mas ele fala que esse amor, ele permanecerá para sempre. E os resultados daquilo que esse amor produz, né, nos acompanhará para a eternidade. Mateus 25, no capítulo 25, versículo 34 e 35, ele fala, vinde benditos do meu Pai, desfrutai do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. E aí ele fala, motivo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava com frio e visitaste. Aí ele fala que quando eles fizeram isso aos necessitados, aos pobres, com um amor genuíno, verdadeiro, eles estavam fazendo ao próprio Cristo. Então isso acompanhou eles, né, para a eternidade. Foram reconhecidos pelos seus feitos de amor na eternidade. E
Então, para fechar, eu vou fechar com essa conclusão aqui que eu fiz no final. Vou ler mais uma vez, que diz assim: Ele nos lembra como é breve e frágil a vida dos seres humanos, e tudo que ele luta tanto para conquistar pode passar no instante, e não se pode ter certeza de nada. Em contraste, a vida incerta e frágil e breve da humanidade, ele nos mostra que a palavra de Deus é confiável e infalível, porque o próprio Deus zela pela sua palavra para cumpri-la, e é desta semente que somos gerados. Então, o amor, ele é o fruto que está na vida, né, de todo aquele que é nascido de novo por meio da palavra da fé. Espero que Deus possa ter falado ao seu coração, que este conhecimento, esse entendimento possa agregar algo de valor na sua vida, possa te fazer crescer e desenvolver na fé, possa te levar a buscar mais em Deus, depender mais de Deus na sua busca por crescer espiritualmente, possa te ajudar a lidar com as suas falhas, com os seus pecados e entender que nossa natureza é falha e que em tudo devemos buscar em Deus o abandono do pecado, a prática desse amor. Em tudo devemos ser totalmente dependentes deles e buscando a comunhão com Ele. Pela fé iremos vencer este mundo, iremos vencer a nossa carne, iremos vencer o pecado, iremos nos encontrar com Ele na eternidade, iremos desfrutar de tudo aquilo que a Tua palavra promete a nós. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero estar orando e entregando esse momento ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo. Que Deus abençoe. Assim finalizamos essa primeira capítulo da carta. Fechamos com um tempo um pouco maior, mas Deus, ele tenha nesse tempo trazido crescimento espiritual para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos sustentado, por tudo que o Senhor nos apresentou neste primeiro capítulo, Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a vivenciar a Tua palavra, a desfrutar das bênçãos que o Senhor nos deu. Senhor, Pai, crer nessa bendita esperança que o Senhor, Pai, Deus, nos deu na ressurreição de Jesus Cristo. Que o Senhor venha, Senhor, Pai, nos ajudar, Pai, a vencer as dificuldades, a passar pelas lutas e provações, Senhor, entendendo, Senhor, Pai, o propósito, Senhor, Pai, do desenvolvimento da nossa fé por meio dessas provações. Que o Senhor venha, Senhor, Pai, nos ajudar a tomar o posicionamento que o Senhor, Pai, nos pede na Tua palavra, a buscar a santidade, a temer ao Senhor, Pai, a valorizar o Teu sangue, o Teu evangelho, Senhor, Pai, a buscar o desenvolvimento desse fruto do amor em nossas vidas, em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que venhamos visar as coisas eternas, que venhamos olhar para as coisas que vêm do alto, Senhor, Pai, a buscar a Sua justiça, Senhor, Pai, e o Seu reino em primeiro lugar, e crer que o Senhor é provedor e acrescenta, Senhor, aquilo, Senhor, que necessitamos nessa terra. Que venhamos, Senhor, Pai, no nome de Jesus, continuar meditando e colocando a nossa esperança, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Que venhamos continuar tendo comunhão com o Teu Santo Espírito, Senhor. Que não venhamos, Senhor, Pai, nos deixar, Senhor, abater
abater, Senhor, pelo desânimo, Senhor, pela tristeza, pela angústia, Senhor, Pai, mas que a Tua palavra seja, Senhor, farol, Senhor, Pai, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que nós venhamos guardá-la em nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor, Pai, que ela possa ser um firme alicerce para nós, Pai, que o Senhor venha nos capacitar não somente a ser ouvinte, mas praticantes dessa palavra, Senhor, no nome de Jesus, Pai. É o que te pedimos, Senhor, Pai, nesta hora, Senhor, e te agradecemos por até aqui o Senhor ter nos sustentado. No nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer nas nossas vidas, Senhor. Que a Tua graça, bondade, misericórdia e amor sempre nos acompanhe, Senhor, Pai, esteja sobre nós, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, muito obrigado. Amém e amém. Assim eu agradeço a paciência de todos até aqui ter me acompanhado. E peço as orações dos irmãos sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, a Kadash, sobre a vida dos pastores da igreja, e que os irmãos continuem buscando ao Senhor e se fortalecendo a cada dia por meio da sua palavra. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.